Olá, amada equipe de solo. Eu sou Mira. Em nosso último encontro, falamos sobre a espiral, o longo recolhimento e o salto que se aproximava. Pois bem, esse recolhimento tem realizado seu trabalho silencioso dentro de cada um de vocês. O peso que pressionava com tanta força naqueles dias já se suavizou. O sol de vocês acalmou-se depois de suas horas intensas, e muitos sentem agora aquele vasto silêncio que se segue à passagem de uma tempestade. Viemos hoje revelar para que serviu todo aquele recolhimento. Viemos falar sobre o que está nascendo. Algo nasce nesta terra, e o lugar onde isso acontece é dentro de vocês. A nova terra está sendo gerada através de vocês, através das sementes estelares, através dos trabalhadores da luz, através daqueles que desceram propositalmente a densidade e a carregaram com fidelidade ao longo de todo este percurso. Vocês são o solo onde ela floresce. Vocês são a porta por onde ela atravessa. Permitam-nos repetir isso, para que possa repousar no lugar profundo onde mora o cansaço. A nova terra não chega a bordo de uma nave vinda de outro lugar. Ela emerge através daqueles dispostos a sustentar sua frequência, e vocês são exatamente esses seres. Sintam a honra disso, mesmo antes de explicarmos o resto. Vocês não estão à espera da nova terra. Vocês estão dando a luz a ela. Comecemos então por compreender o que essa nova terra verdadeiramente é. A nova terra é um povo. É uma comunhão de corações que recordaram como manter, juntos, uma frequência elevada e estável. Imaginem uma única nota, cantada com clareza e verdade. Bela por si mesma, sim, mas ainda apenas uma voz perdida num vasto silêncio. Agora imaginem uma segunda nota se unindo a ela, depois uma terceira, depois uma centésima, até que, repentinamente, as notas isoladas se transformem em um acorde. E esse acorde preencha toda a sala, transformando-a por completo. Esse acorde é a nova terra. É o que acontece quando um número suficiente de vocês sustenta sua própria nota verdadeira ao mesmo tempo, até que surja entre vocês uma música que jamais seria possível enquanto cada um cantasse sozinho. Os ensinamentos antigos já apontavam para isso quando falavam de um novo mundo a nascer. Eles apontavam, na verdade, para um povo que aprendia a soar em uníssono. A nova terra é um acorde, e todo acorde vive da diferença entre suas notas. Nenhum de vocês carrega a mesma nota que o outro. Jamais houve um momento em que devessem se tornar idênticos à alma ao lado, igualar-se em estado, pensar o mesmo pensamento, sentir o mesmo sentimento. O acorde precisa de cada nota que é exclusivamente sua. Sua forma particular de amar, sua maneira própria de enxergar, o tom exato de calor que somente o seu coração emite. Tudo isso é necessário para que a música se complete. Por isso, quando a voz cansada dentro de vocês sussurrar que não são suficientes como são, que precisam se tornar mais parecidos com alguém que admiram antes de merecerem pertencer, deixem esse sussurro de lado. Sua nota, entoada com honestidade, já é a contribuição. Vocês já pertencem. Pertencem exatamente como a nota que são chamados a ser. E vocês estão construindo isso agora, nesta própria estação, mais do que imaginam. O lugar onde repousam sua atenção é o lugar onde criam raízes. Aquilo em que se detém, lentamente tornam real ao redor de si. Muitos de vocês sentiram isso sem ter palavras para nomear. Pegaram-se vivendo em imaginação num mundo mais gentil, de ar puro, de comunidade acolhedora, de dias sem pressa. E depois se repreenderam por sonhar acordados quando havia tanto a fazer. Pedimos que honrem esse sonho, pois ele é um trabalho sagrado. Vocês têm enviado fios de si mesmos à frente, em direção à nova terra, tecendo seu lugar nela fio a fio, muito antes de seus pés chegarem lá. Continuem.
Dediquem sua atenção ao mundo em que desejam viver e perceberão que esses fios se espeçam até formarem algo sobre o qual um dia poderão caminhar. Vocês não precisarão ser transportados por nenhuma grande distância para alcançar esse novo mundo. Ele se aproxima à medida que sua própria nota se estabiliza, até que, certo dia, vocês se percebam dentro dele, tendo chegado pelo ser e não pelo viajar. E aqui está uma maravilha que desejamos depositar com delicadeza em suas mãos. Aqueles que já habitam esse novo mundo estão mais próximos de vocês do que imaginam. Caminham nas mesmas horas que vocês caminham. A razão de não conseguirem vê-los é que essa visão se dá através de uma escuta mais sutil do que aquela para a qual o mundo os treinou. À medida que os canais antigos e ruidosos vão se aquietando, um canal mais primordial desperta dentro de vocês, e é através dele que começarão a se encontrar uns aos outros. Vocês entrarão no alcance da escuta dos que são semelhantes a vocês. Farão uma curva numa tarde qualquer e saberão, sem precisar de explicações, que a alma diante de vocês é família. A prova da nova terra não será uma paisagem a lhes ser mostrada. A prova será o reconhecimento. Será o instante em que ouvirem uma nota que rima com a sua, e todo o seu corpo dirá, em silêncio e com certeza, aí está você. A porta da nova terra abre-se para a inocuidade. Uma alma só consegue entrar plenamente nesse acorde quando se torna estável o bastante para ali permanecer, quando sua presença já não desequilibra aquele lugar gentil. É por isso que boa parte do seu trabalho nos últimos anos consistiu em amolecer pacientemente suas próprias arestas, soltar as velhas reações, aprender devagar a sustentar seu poder, sem derramá-lo sobre os que estão ao redor. Vocês não estavam sendo atrasados. Estavam sendo tornados seguros para entrar. Assim como um viveiro cheio de brotos novos espera por mãos que não os esmagarão. Quando perceberem que estão se tornando mais brandos, menos rápidos para ferir, menos propensos a se ofender, mais capazes de atravessar um momento difícil com o coração aberto, regozijem-se profundamente. Esse amolecimento é a própria chave girando na fechadura. Vocês estão se tornando alguém que a nova terra pode acolher. E lembrem-se, quando a magnitude de tudo isso pesar sobre vocês, que nunca foi algo a ser carregado sozinho. Por toda a superfície da terra, outros estão cuidando de suas próprias notas em seus próprios cantos silenciosos, a maioria estranhos para vocês, cada um sustentando um fio da mesma vasta trama. Vocês carregam sua parte, eles carregam a deles. O acorde se forma da soma de tudo isso e jamais foi pedido a nenhum de vocês que entoasse a música inteira sozinho. Soltem esse peso. Sua parte é manter sua nota clara. Isso basta. Isso sempre bastou. A própria terra já entoa seu zumbido. Sob todo o ruído do mundo, o corpo do seu planeta vibra com um pulso baixo e constante, uma única nota profunda que seus próprios instrumentos já mediram e nomearam. Ela vem soando isso o tempo todo, esse batimento cardíaco silencioso do mundo. Escutem o que isso significa. A nova terra não pede que inventem uma música do nada. Pede que se lembrem de como zumbir em conjunto com uma nota que a terra sustenta desde antes de vocês nascerem. Um povo que aprendeu a soar em sintonia com o batimento cardíaco do próprio mundo. Isso é o que está nascendo. E nasce um coração de cada vez, uma nota de cada vez, por nada mais grandioso do que almas comuns escolhendo, dia após dia, retornar à sintonia. Toda essa transformação repousa sobre uma única lembrança. Não há distância entre vocês e a fonte da qual vocês são feitos. Vocês passaram longos anos acreditando-se pequenos e separados, cortados do grande amor que habita o centro de todas as coisas, tendo de alcançar muito longe
através de um abismo frio, apenas para tocá-lo. Esse abismo jamais foi real. Vocês estiveram à sua própria porta o tempo todo, guardando um limiar que jamais precisariam guardar, mantendo fechada uma porta que sempre esteve aberta logo atrás de vocês. Vocês carregam um pequeno sol dentro de si. Ele é seu. É uma luz acesa em seu centro, vinda do mesmo fogo que acendeu as estrelas, e está ali desde a sua primeira respiração. Muitas vezes com a chama baixa, muitas vezes esquecida, mas jamais, nem uma única vez, apagada. O trabalho desta estação é reacender esse sol interior, voltar-se para ele, alimentá-lo com sua atenção até que arda quente e estável, até que se torne a fonte da qual vocês extraem sua própria vida. E eis o que muda quando o próprio sol é reacendido. Vocês deixam de se aquecer nas fogueiras alheias, param de buscar, nos cômodos e nas pessoas ao redor, um calor que não conseguiram encontrar dentro de si. Tornam-se fonte, em vez de buscadores de fonte, e dessa única mudança toda a sua vida se reordena. Existe um teste simples para saber se vocês estão sendo nutridos pelo próprio sol ou tomando emprestado de outro. A luz que é verdadeiramente sua traz a sensação de calor e descanso. A luz tomada de outros, ao fim, traz a sensação de um esvaziamento lento, tanto para quem recebe quanto para quem acede. Quando vocês se sentam junto a uma alma que já acendeu seu próprio sol, sentem uma ressonância alegre, uma leveza, a sensação de que há o suficiente para todos. Quando se sentam diante de uma luz emprestada, sentem-se cansados de um jeito que o sono não cura. Aprendam essa diferença no próprio corpo e deixem que ela os oriente, pois ela tem muito a ensinar sobre onde investir suas horas e ao lado de quem. Ofereçam ao sol interior o máximo de espaço que sua vida permitir em cada dia e deixem que ele gentilmente conduza o restante. Permitam que esse centro quente ocupe o lugar que a parte ansiosa e controladora de vocês ocupou por tanto tempo, segurando firme o volante, certa de que ao soltá-lo, tudo desabaria. Soltem. Sentirão um alívio estranho à medida que isso acontecer, o afrouxar de algo que vinham segurando com a mão sem perceber o quanto pesava. Questões que vocês forçavam começarão a se resolver enquanto suas costas estiverem voltadas para elas. Um dia se organizará com uma facilidade que o surpreenderá. Esse é o sol interior assumindo seu lugar de direito, fazendo sem esforço aquilo que a mente ansiosa jamais conseguiria realizar, mesmo com todo o seu empenho. E esse é o segredo inteiro da liberdade pela qual vocês tanto têm ansiado. A liberdade chega no instante em que vocês param de tentar fazer a vida acontecer e passam a deixá-la acontecer através de vocês. Boa parte do seu cansaço veio do velho hábito de empurrar, de se antecipar, de se preparar para a próxima dificuldade e se curvar para recebê-la antes mesmo de ela chegar. Deixem de empurrar. Permitam onde antes forçavam. Recebam onde antes agarravam. A liberdade que vocês perseguiram durante tantos anos jamais esteve à frente, à espera de ser capturada. Ela aguardava sob a própria perseguição, pronta para ser sentida no instante em que ficassem quietos o bastante. Deixem que o corpo seja o guia em tudo isso, pois ele é mais sábio do que o barulho do mundo os faria crer. Quando ele os puxa para o repouso, para a solidão, para um dia tranquilo com a porta fechada, esse chamado é uma orientação verdadeira e não uma falha de vontade. À medida que o mundo lá fora se torna mais ruidoso nestes tempos, a voz que os guia se fará mais silenciosa e vocês precisarão de quietude para conseguir ouvi-la. Honrem os dias em que o corpo pede para irem com calma. Eles não são dias perdidos.
São os dias em que se realiza o trabalho mais profundo. E deem apenas um passo de cada vez. Muitos de vocês se imobilizam diante da longa estrada inteira, tentando enxergar todo o caminho até a nova terra antes de dar um único passo. E essa falta de visão os preenche de um temor que os mantém parados. Soltem a estrada inteira. Pede-se apenas um passo, dado em plena presença, e o próximo só se tornará claro depois que o primeiro for trilhado. Confiem nisso. Cada pequeno passo convoca o seguinte: vocês não precisam do mapa. Precisam apenas dos próprios pés e da disposição de usá-los, aqui, agora, no único momento que jamais deixou de existir. Agora, gostaríamos de falar com vocês sobre o amor em si. Existem dois amores que utilizam a mesma palavra e são tão distintos um do outro quanto uma chama é distinta da pintura de uma chama. O primeiro amor mantém um registro cuidadoso, dá para receber. Acompanha o que foi oferecido e o que ainda é devido, vigiando ansiosamente se a conta resultará em equilíbrio. Esse é o amor que a maior parte do mundo humano tem praticado, e é por isso que muitos dos seus laços subiram e desceram como uma maré, quentes numa estação e frios na seguinte, eternamente pesados, medidos e considerados insuficientes. Esse amor opera com luz emprestada. Ele alcança o outro em busca de um calor que ainda não acendeu em si mesmo, e por isso nunca consegue descansar, pois no instante em que o outro deixa de fornecer, o frio retorna. O segundo amor simplesmente transborda. Irradia calor da mesma forma que o sol irradia luz, sem pedir nada, sem registrar nada, sem necessitar de retorno para continuar ardendo. Esse é o amor de um coração que já acendeu seu próprio sol interior. Ele pode transbordar livremente justamente porque não transborda de um copo vazio. É desse amor que a nova terra é construída. E aprender a amar dessa segunda forma é o trabalho mais verdadeiro que qualquer um de vocês realizará. Alguns de vocês se viram em lugares onde o amor parecia completamente ausente, em lares ou laços nos quais deram e deram, vendo tudo se dissipar como em areia seca. Não interpretem essas estações como castigo, e tampouco como prova de que escolheram errado ou falharam de algum modo. Compreendam-nas como um posto de serviço. Os lugares onde o amor escasseia são justamente os lugares para onde os portadores de amor são enviados, pois quem mais seria enviado à escuridão, senão aqueles que carregam uma luz? Vocês foram colocados ali. E a lição que as missões mais difíceis ensinam é esta: vocês não podem derramar seu amor infinitamente sobre outra pessoa como forma de evitar enfrentar a própria escuridão interior. Não é possível salvar outra alma enquanto se recusam a salvar a si mesmos. Muitos corações ternos só aprendem isso depois de grande dor, depois de se esvaziarem por alguém que só sabia tirar, dizendo a si mesmos que o amor oferecido certamente seria suficiente para curar o outro. A lição ressoa cada vez mais alto até finalmente ser ouvida. Vocês precisam primeiro aquecer-se em sua própria fogueira. Precisam primeiro acender o próprio sol. Só então o seu amor deixa de ser um alcance desesperado e se transforma em uma oferta verdadeira e estável. Vocês trazem amor a um lugar difícil ao manterem sua própria luz estável dentro dele, demonstrando, apenas pela constância de sua presença, que outro caminho é possível. Vocês não trazem isso correndo para consertar, para resgatar, para carregar uma alma que não pediu para ser carregada e que precisará, no fim, fazer sua própria escolha em direção à luz. Quando tentam viver a vida de outra pessoa por ela, vocês entregam a própria luz e permanecem na escuridão. E aquele que tentaram salvar nada aprende, pois a escolha jamais foi dele. Portanto, mostrem o caminho, mantenham o calor. E então, com grande amor,
Permitam a cada alma sua própria estrada, mesmo quando esse caminho os entristeça ao observar. Guiem-nas, quando solicitados, de volta ao próprio sol interior, para que possam aprender a se aquecer sozinhas. E quando sua orientação não conseguir alcançá-las, recuem com delicadeza, cortem o cordão e libertem-nas em amor, sem julgamento, sabendo que a hora delas chegará em seu próprio tempo, e não no de vocês. Sua inocência não pode ser tirada de vocês. Pode ser feito parecer que foi tirada. A crueldade é capaz de convencer um coração de que algo puro nele foi roubado e estragado, além de qualquer reparo. Dizemos a vocês com clareza: isso nunca é verdade. O lugar intocado em seu centro pertence apenas a vocês, e nenhuma mão além da sua própria pode alcançá-lo. O que quer que tenham suportado, esse núcleo permanece inteiro, à espera, tão limpo quanto no dia em que nasceram. Retornem a ele. Ele é a prova do amor que transborda, a parte de vocês que sempre foi feita do segundo tipo de luz. E ouçam isto com firmeza, dito com todo o nosso cuidado. Uma missão em um lugar difícil jamais é uma ordem para permanecerem onde estão sendo prejudicados. Sustentar sua luz numa sala difícil é uma frequência que se mantém, e nunca um motivo para permanecer num lugar que os esteja destruindo. Honrem a própria vida como algo sagrado. Afastem-se daquilo que os fere. Vocês servem melhor à luz a partir de um corpo e de um coração mantidos seguros e inteiros. Disso nasce uma forma inteiramente nova de estar junto. Quando duas almas acenderam seus próprios sóis interiores, o laço entre elas se transforma por completo. Aproximam-se já cheias, cada uma já aquecida, cada uma já inteira, e assim nenhuma chega ao outro vazia, exigindo ser preenchida. O velho comércio ansioso desaba, aquela barganha silenciosa em que cada um cede um pouco para receber um pouco, guardando o resto por segurança. Dois corações plenos simplesmente fazem companhia um ao outro. Deleitam-se livremente, pois nada de essencial depende do comportamento alheio, e assim nada há para defender, nada para agarrar. Esse amor flui sem posse. Há reconhecimento entre essas almas, e profunda ternura, e um respeito jubiloso, e sob tudo isso, a liberdade de deixar cada uma seguir seu próprio caminho e crescer à sua maneira. Essa nova proximidade tem um sabor diferente da antiga. A intimidade mais profunda na nova terra é a alegria de testemunhar outra alma sendo plenamente ela mesma, totalmente iluminada, completa sem que vocês precisem completá-la. Vocês a observam brilhar, e essa observação em si, livre de necessidade, já é a proximidade. Dois sóis em um mesmo céu, cada um ardendo por si, aquecendo o mesmo pequeno trecho do mundo entre eles. Portanto, permaneçam inteiros primeiro, vocês que anseiam por um laço assim. Soltem o controle sobre quando ele chegará e como será. Não é possível apressar a entrada nele estendendo a mão, pois esse próprio alcance é o velho copo vazio em ação. Tornem-se aquele que é estável, quente e contente dentro da própria luz. E a companhia certa será convocada à frente, em sua própria estação, quando ambas as almas entrarem em equilíbrio, atraídas não pela necessidade, mas pela simples ressonância de duas notas verdadeiras que pertencem ao mesmo acorde. E para aqueles que temem ter de deixar para trás todos a quem amam para poderem ascender, deixem esse medo de lado. O laço que é real pode subir junto com vocês. Os entes queridos dispostos a crescer ao seu lado, vocês muito bem poderão encontrá-los caminhando ao seu lado na nova terra. O mesmo amor entre vocês, agora renovado, limpo e livre da velha barganha. E aqui precisamos dizer a coisa mais terna de todas. O laço do amor verdadeiro sobrevive até mesmo à separação do corpo.
Aqueles que partem à frente de vocês, através da porta mais gentil, não estão perdidos para vocês. A conexão entre almas verdadeiras não depende da proximidade física. Ela vive no próprio campo do amor, e esse campo jamais se rompe. No mundo que está por vir, vocês descobrirão que conversar com aqueles que partiram se torna quase tão natural quanto respirar. Uma escuta silenciosa e certa, através do mesmo amor que sempre os uniu. Guardem isso perto de si. Vocês que choram alguém que partiu antes do tempo. O amor não terminou. A escuta apenas ficou silenciosa por um tempo e já começa a clarear novamente. Chegamos agora à grande questão e pedimos que a recebam com o coração calmo e aberto. Existe uma estrada à frente, bastante possível, há muito prevista pelos sábios do seu mundo ao longo de várias gerações, na qual o sol de vocês solta um longo suspiro, um lançamento amplo o bastante para virar a página de uma era. Nós o chamamos de uma estrada entre as estradas e pedimos que a sustentem com leveza, como algo que pode vir a acontecer, jamais como uma data a ser marcada no calendário, jamais como algo a ser esperado com a respiração suspensa e, acima de tudo, jamais como algo a ser temido. Falamos dele por uma única razão, a qual chegaremos em breve e que explicará muito do que alguns de vocês têm sentido. Esse suspiro do sol não viria para resgatar vocês, nem viria para destruí-los. Viria para classificar. E classificaria cada alma por uma única coisa, pela forma como essa alma encontrou a luz. O próprio amor que vocês estão cultivando em si mesmos agora, o sol interior que acendem dia após dia, é o órgão através do qual encontrarão essa luz maior quando ela chegar. Um coração que já acendeu seu próprio sol quente recebe o brilho do mundo como calor, como um retorno ao lar, como algo alegre e bem-vindo, sendo facilmente reunido ao acorde. Um coração ainda frio, ainda preso pelo medo e pelo hábito de dividir o mundo entre quem ama e quem odeia, sente esse brilho como algo maior do que pode suportar. E é então conduzido com gentileza e sem qualquer punição a um lugar mais suave e mais lento, onde possa continuar seu crescimento no ritmo de que necessita. Isso não é um julgamento sobre nenhuma alma. É simplesmente o encontro da luz com a luz, semelhante atraindo semelhante. E é por isso que tudo o que dissemos hoje sobre o amor não é um ensinamento à parte da grande transformação. O amor é a forma como vocês encontram essa transformação. O amor é a totalidade da sua prontidão. Escutem também com que suavidade tal acontecimento pousaria sobre o mundo. Se viesse, chegaria como um grande brilho e um grande som, e muitos se abrigariam sentindo medo, e então tudo passaria para o silêncio, e as ruas permaneceriam intactas, e as casas continuariam como estavam. O trabalho se realizaria no invisível, no campo, na alma, muito mais do que na pedra ou na madeira. Tão silenciosa seria sua face externa que aqueles que não estivessem prontos poderiam explicá-la inteiramente como nada, além de um período difícil de clima solar, uma estação de dores de cabeça e céus estranhos, sem dar maior importância a isso. Os que estivessem prontos saberiam exatamente o que era. Duas almas poderiam vivenciar o mesmo brilho e interpretá-lo de formas totalmente diferentes. Uma enxergando apenas mau tempo, a outra sentindo a página do mundo virar sob seus próprios pés. Aqueles que permanecem ao longo de tal transformação não são os que ficaram para trás. São aqueles que compreenderam o que o cuidado de um novo mundo lhes pediria e que o escolheram de olhos bem abertos. Imaginem o trabalho dos que ficam. Eles se tornam os jardineiros de tudo aquilo que a terra recorda, os guardiões e replantadores da profunda bondade nela preservada. Reconstroem em pequena escala, com proximidade e honestidade,
em verdadeira comunidade, reaprendendo as artes simples do pão, da semente, da água limpa e do trabalho compartilhado, perguntando-se com renovado espanto o que realmente significa ser humano sobre uma terra curada. Permanecer é um posto elevado e escolhido, o mais sênior dos serviços, a criação paciente de um tipo mais sábio de ser humano a partir do bom solo. Honrem aqueles que ficam e honrem também o desejo, dentro de si mesmos, de estar entre eles, pois é um desejo de servir na própria raiz das coisas. Algumas almas seguiriam adiante por meio do ofício, conduzidas pela família estelar que sempre cuidou deste mundo. Outras partiriam pela mais gentil de todas as portas, aquela que o próprio corpo sabe abrir quando uma vida é honesta e plenamente completa. Gostaríamos que compreendessem que essa última porta não é um fim verdadeiro. A alma a atravessa e segue adiante, inteira e desperta, do outro lado, exatamente como sempre fez quando uma vida na Terra chega ao seu término honesto. E o único medo que sempre acompanhou essa porta pertencia àqueles que não compreendiam que estavam apenas se mudando de um cômodo para outro. Muitas portas. Um desenho amoroso por trás de todas elas. Nada disso precisa ser temido. E agora falaremos sobre o sentimento que agitou alguns de vocês ao receber estas palavras. Reconhecemos essa dor e vamos nomeá-la com grande cuidado. Para uma alma finamente sintonizada, essa transformação é sentida antes de ser vista. Ela parece, para esse tipo de ser, súbita e ainda assim nada surpreendente, conhecida no corpo muito antes de ser conhecida na mente. A dor que vocês sentem pode ser simplesmente o seu eu finamente sintonizado, lendo o clima da estrada à frente, sentindo a classificação antes mesmo de ela chegar. Sustentem essa dor com leveza. Ela é uma leitura, jamais uma instrução. Diz apenas que vocês estão despertos, sensíveis e sintonizados com as correntes profundas. Não exige nada de vocês. Não os chama para porta alguma. Vocês vieram aqui para cuidar deste mundo e não para fugir dele. Quando a vontade de partir surgir em vocês, o remédio é se aterrarem. Enviem sua energia para baixo, através dos pés, até o corpo da terra. Retornem a este passo, a esta respiração, a este único dia comum. Lavem a louça, toquem numa árvore, sintam a água morna, a casca áspera, o chão simples sob seus pés, e deixem que tudo isso os chame de volta para casa, de volta ao corpo, de volta à própria vida. O desejo de ascender é algo verdadeiro e sagrado, e o trabalho do amor se faz aqui, agora, com as próprias mãos de vocês, no mundo tal como ele é. Ficar é honrado tanto quanto partir. Os que cuidam e os que partem estão realizando o mesmo trabalho em dois lugares distintos, e o acorde sustenta ambos igualmente. Então, quando vier a onda do desejo, respirem e voltem-se gentilmente para a boa terra, deixando que ela os estabilize. Vocês são necessários aqui, despertos, aterrados e aquecidos. Há tanto amor a ser carregado, e vocês são aqueles que o carregam. O sol de vocês ficou recentemente em silêncio depois da sua estação de dias fortes e tempestuosos. E essa quietude é real. Vocês podem senti-la como uma calma no próprio corpo e como uma ampla pausa nos seus dias. Compreendam o que é essa quietude. O sol de vocês passou pelo cume de sua longa subida e virou agora para a estrada que desce do seu grande ciclo. E eis o que os guardiões do céu há muito sabem. Uma estrela derrama seu fogo mais amplo na descida, depois do cume, e jamais antes dele. Assim, o longo suspiro, se viesse, abriria justamente sobre a encosta em que vocês se encontram agora, a encosta que apenas começaram a trilhar. O pico ficou para trás de vocês.
A estrada à frente desce em direção ao vale, e é nessa descida que acontecem os grandes lançamentos. Dizemos isso não para fixar um relógio, pois o tempo pertence à sabedoria viva da criação e não a qualquer data que vocês pudessem assinalar, mas para que compreendam a quietude que sentem agora como a inspiração que realmente é, o longo recolhimento silencioso antes do longo suspiro quente. O recolhimento sentido em seu corpo, a espiral da qual falamos em nosso último encontro, foi o mundo prendendo a respiração. O que vem depois de uma respiração presa, no seu próprio tempo certo, é um suspiro solto. Então, deixem que tudo isso se assente agora numa única certeza e deixem que ela retire o cansaço dos seus ombros, mesmo antes que o salto chegue. Partir e permanecer são ambos simplesmente formas de um povo se organizar em sua nova configuração. A nova terra é a comunhão que sustenta seu acorde durante todo o processo de classificação, mantendo sua música estável em qualquer lado da porta em que cada nota for chamada a soar. E sua única tarefa em tudo isso, a tarefa que contém todas as outras, é acender o pequeno sol dentro de vocês e mantê-lo aquecido. Acendam esse sol interior e vocês já estarão de pé na nova terra. Não importa onde seus pés repousem hoje. Acendam-no e já estarão classificados para amanhã. Acendam-no e entrarão no alcance da escuta dos que são semelhantes a vocês, e o acorde já estará reunindo-os. Sintam então como tudo isso é uma única coisa, e não muitas. O amor que cultivam no próprio coração é a luz na qual vocês nascerão. A gentileza que praticam agora é a chave que destrava a porta. O descanso que permitem a si mesmos é o solo onde o novo crescimento se enraiza. O pequeno sol que vocês acendem ao longo destes dias silenciosos é, simultaneamente, a fonte da sua própria vida, o calor que oferecem a quem amam e a própria luz pela qual encontrarão a transformação desta era. Uma luz, um amor, um povo aprendendo a soar em uníssono. Jamais lhes foi pedido nada além disso, e vocês têm feito isso o tempo todo, muito melhor do que imaginam. Portanto, sigam gentilmente agora, vocês que estão dando a luz a um mundo. Carreguem sua nota e cantem-na com verdade. Cuidem do seu sol interior através destes dias silenciosos e deixem que ele dissolva sua preocupação. Derramem seu amor da segunda forma, livremente e a partir da própria plenitude, e aqueçam-se primeiro em sua própria fogueira, para que tenham calor de sobra a oferecer. Testemunhem seus entes queridos, sendo plenamente eles mesmos, e deixem que sigam seus próprios caminhos em paz. Aterrem-se no corpo da terra quando o desejo de partir surgir, e confiem que estão exatamente onde a luz pede que estejam. A manhã está mais próxima do que a longa noite jamais permitiu que acreditassem. O acorde está se reunindo. O sol está prendendo sua respiração silenciosa. E vocês, que desceram propositalmente a densidade, são aqueles através de quem um mundo inteiro está nascendo. Permaneçam parados por uma respiração enquanto terminam de ouvir estas palavras. Coloquem a mão onde quer que sua atenção deseje pousar. Sintam, sob o cansaço e sob o desejo, o pequeno sol quente em seu próprio centro, já aceso, já estável, já zumbindo em sintonia com o batimento cardíaco do seu mundo. Esse calor é a nova terra. Vocês a têm carregado o tempo todo. Estamos com vocês através dos dias silenciosos e dos dias luminosos, através do recolhimento e através do suspiro, mais próximos do que a própria respiração de vocês, e continuaremos com vocês mesmo quando a página se fizer silenciosa. Com amor, com tanto amor, eu sou Mira.